No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, nesse exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia uma estrutura semelhante a uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé, junto à entrada, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos, procure ouvir bem e preste atenção em tudo que eu vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte ao povo de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com um côvado longo. Ele mediu o muro, que tinha uma vara de espessura e uma vara de altura. Depois, ele foi até a porta que dá para o leste, subiu pelos seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de extensão. As salas dos guardas tinham uma vara de comprimento por uma vara de largura, e as paredes entre elas tinham 5 côvados de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, diante do templo, tinha uma vara de extensão. Depois, ele mediu o pórtico diante do templo, que tinha 8 côvados de extensão, e os seus pilares tinham 2 côvados de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta a leste para dentro, havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces dos pilares de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta, a entrada. Era de 10 côvados, e o seu comprimento de 13 côvados. Diante de cada sala, havia um muro de 1 côvado de altura, e os nichos eram quadrados, com 6 côvados em cada lado. Depois, ele mediu a entrada desde o alto da parede do fundo de uma sala até o alto da parede oposta. A distância era de 25 côvados, de uma entrada até a entrada oposta. Mediu os pilares, que possuíam 60 côvados. Além disso, mediu até o pilar do pátio, a porta e os seus arredores. A distância entre a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 50 côvados. As salas e os pilares dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que o circundavam davam para a parte interna. As faces dos pilares eram decorados com palmeiras. Depois, ele me levou ao pátio externo. Ali, eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele, havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas, e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 100 côvados, tanto no lado leste como no lado norte. Depois, mediu o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Os seus compartimentos, 3 de cada lado, os seus pilares e o seu pórtico, tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira porta. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. As suas aberturas, o seu pórtico e a sua decoração com palmeiras tinham as mesmas medidas da porta que dava para o leste. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Eram 100 côvados. Depois, ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus pilares e o seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma decoração de palmeiras nas faces dos pilares em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta extrema no lado sul. Eram 100 côvados. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 25 côvados de largura por 5 côvados de extensão. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os seus pilares e 8 degraus subiam até a porta. Depois, ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico
dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado e 8 degraus subiam até a porta. Depois, ele me levou para a porta norte e a mediu. As suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas das suas salas, dos seus pilares e do seu pórtico, e tinham aberturas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado e 8 degraus subiam até a porta. Um quarto com a sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram levados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, nas quais os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas. Do outro lado dos degraus haviam 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas em um lado da entrada e 4 mesas no outro, nas quais os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 1 côvado e meio de comprimento e de largura por 1 côvado de altura. Nelas, colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. Ganchos de 2 pontas, cada um com 1 palmo de comprimento, estavam presos a paredes ao seu redor. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno, havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles, os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem se aproximar do Senhor para ministrar diante dele. Depois, ele mediu o pátio. Era quadrado, com 100 côvados de comprimento por 100 de largura. O altar ficava em frente do templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus pilares. Eles tinham 5 côvados de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 14 côvados, e os seus pilares tinham 3 côvados de largura em cada lado. O pórtico tinha 20 côvados de largura por 12 côvados da frente aos fundos. Um lance de escadas dava acesso a ele, e havia 3 colunas em cada lado dos pilares.